pelo Partido Progressista Jair Bolsonaro, ele que está na sua 7ª legislatura na Câmara dos Deputados, foi o deputado mais votado do Rio de Janeiro nas eleições de 2014, com quase 465 mil votos. Deputado Jair Bolsonaro, bom dia, bem-vindo à Paraíba, bem-vindo à Rádio Band News FM. Eu vou começar logo perguntando o seguinte: seu nome está sendo levantado, o nome do senhor está sendo levantado como uma das opções para a candidatura à presidência da República em 2018. Eu acredito que o senhor tem esse desejo de ser presidente da República também. Pergunta para a gente começar: por que o senhor quer ser presidente da República? O que Jair Bolsonaro tem a oferecer para a população brasileira? Bom dia, bem-vindo. E mais, o senhor com essas viagens já está pavimentando esse solo aí, exatamente pensando nisso? Bom dia. Olha, qualquer político, ele tem que se preparar para dar voos mais altos. Porque aquele que se acomoda é sinal que está fazendo um péssimo trabalho. E tenho andado por todo o Brasil e tendo uma recepção muito grande. Nenhum de vocês discorda que eu sou diferente. Para alguns para melhor, outros para pior. Mas temos levantado os problemas no Brasil e estudado as possíveis soluções. Na verdade, nós não podemos continuar com este modo de fazer política em nosso Brasil. Acredito no Brasil, se não acreditasse, não estaria aqui, e o povo tem me apoiado. A última pesquisa da Datafolha me dá com 9%. Eu sou um parlamentar do baixíssimo clero, nunca fui expoente na política nacional. O que eu tenho é a minha coerência e a verdade acima de tudo. Com esses instrumentos de trabalho, sim, nós pretendemos, se o partido assim achar que é desejável, né, eu pretendo disputar as eleições em 2018. O senhor fala em 9%, a gente ainda tem muita água, né, para rolar, a gente ainda tem muito chão pela frente, mas o senhor é muito polêmico, há quem o ame e há quem o odeie. O senhor é bastante conhecido exatamente porque o senhor fala muito e sem filtro, muito em virtude, provavelmente, da sua imunidade parlamentar também, né? Então o senhor é aquele deputado que fala sem papas na língua. O senhor acredita que, em virtude disso, por ser direto, por falar o que pensa, o senhor tem conseguido o apoio e a empatia de muita gente no país? Olha, não tenho obsessão por nada. Entendo o que está acontecendo comigo como sendo uma missão. Eu não posso me transformar numa metamorfose ambulante para ganhar a tua simpatia. Eu quero ganhar teu respeito. Voto é consequência. Não estou disputando, não estarei disputando nada para ganhar. Ganhar é consequência também. E as propostas que eu tenho levado por onde quer que eu ande, em grande parte a população acha que nós temos, através dessas ideias, buscar a solução para esses problemas. Dá para imaginar um país como o nosso, riquíssimo em tudo, em biodiversidade, em áreas agricultáveis, em riquezas minerais, em áreas propensas ao turismo, nós continuarmos praticamente morrendo de fome aqui? Compare o Brasil com o que tem o Japão, a Coreia do Sul, Israel. Nós somos muito superiores a ele. O que falta aqui é alguém que realmente encare os problemas e leve a verdade para a população. E deixemos de lado aquela velha prática política que durante a campanha você é um Papai Noel e depois da campanha você transforma-se num Pinóquio. O Brasil tem cura, só estou aqui porque acredito. E o povo que tem me acompanhado, assim como eu, acredita que o Brasil tem jeito. Eu vou voltar à segunda parte da pergunta, que faltou o senhor responder. O que é que o deputado Bolsonaro tem a oferecer ao Brasil como candidato a presidente da República e se eleger presidente? Olha, a questão da economia, você fazer parcerias com o mundo todo, praticamente deixar um pouco de lado aqui o nosso Mercosul. Quando você parte para o bilateralismo e se aproxima de potências como os Estados Unidos, como já tive com um embaixador e um ex-embaixador dos Estados Unidos, um a convite deles, o outro por interesse meu, nós discutimos como poderia ser um acordo, né, um relacionamento econômico Brasil e Estados Unidos, que a esquerda resolveu priorizar sobre a ótica ideológica. País aqui na América do Sul, para transformar até a América do Sul com uma grande pátria bolivariana. Aproximação muito voltada, por exemplo, a países como Cuba. O que Cuba tem a oferecer para nós? Por que o BNDES tem que arranjar recursos para construir um porto lá, se o porto de Suape aqui está faltando recursos para poder, por exemplo, alavancar a economia do Estado aqui, que está o mais ao sul de vocês? Então essas propostas, né, como eu fui ver a questão da dessalinização em Israel, como eles conseguem criar peixe no deserto, como lá, apesar de ter uma precipitação pluviométrica menor que o semiárido nosso aqui, eles têm uma agricultura que lhes dá garantia alimentar, ainda exportam para a Europa. E eles
gostam de nós. Quem não gosta do brasileiro pelo mundo todo? Então, mas a aproximação nunca existiu por uma questão ideológica. Em vez do governo Dilma-Lula se aproximar de Israel, não precisa abandonar a Palestina não, deram uma prioridade total à Palestina, em especial ao Hamas. Então, esse tipo de política não nos leva a lugar não. Se permite te contar uma coisa bem rápida para você. Um dia um colega falou que a filha dele havia se envolvido com quem não prestava. E eu perguntei, né, qual é que é o círculo de amizade? Ele respondeu, no Brasil, economicamente, nós estamos nos aproximando de quem? O que esses países podem não oferecer para nós? Muito pouco. Você pode ver, há pouco tempo atrás, agora, no final do governo do PT, nós, brasileiros, financiamos uma linha de transmissão Itaipu-Assunção. O Paraguai está crescendo assustadoramente. Daqui a poucos anos aqui, ele terá o que é investido lá, refletirá e muito para o bem-estar da população. O nível de desemprego lá está bem menor do que aqui. Brasileiros estão indo para lá. Lá quase tudo é desburocratizado. Foi depois da queda do aliado de Dilma, né, que era o bispo Lugo. Mudou-se completamente a política no Paraguai. E nós temos que se aproximar de países como Estados Unidos, Israel, Coreia do Sul, Japão, Inglaterra e fazer um mercado pujante de forma bilateral. Nas riquezas minerais, por exemplo, estamos perdendo o nióbio agora. O Brasil está entregando uma reserva de nióbio enorme nosso aqui em Catalão, em Goiás, né, e que vai ser por concessão, ou seja, ele paga um pequeno imposto do que tira. E nós aqui não estamos investindo para que as utilidades do nióbio sejam aproveitadas para nós. E nós viemos agregar, então, valores para exportá-lo. Uma aproximação com os Estados Unidos, por exemplo, né, com parceria, nós poderíamos fazer um comércio muito melhor. Deputado, o senhor está falando em abertura, né, e muitos o têm comparado ao Trump. O mundo ainda está vendo com receio, né, porque não sabe o que esperar ainda economicamente, né, do novo governo dos Estados Unidos. Mas Trump tem uma visão muito clara a respeito dessa abertura. Ele é mais pró-fechamento dos Estados Unidos. Então, o que o senhor nos diz dessa comparação que tem feito por aí, Brasil afora, de Jair Bolsonaro com Donald Trump? O pró-fechamento é dado à agressividade da política econômica chinesa. Até a aproximação do Trump com o Putin, da Rússia, no meu entender, é para buscar um equilíbrio. A China está em todo lugar no mundo todo. A China, né, quem jogou o War, aquele joguinho de dado, né, sabe que a tática usada pela China é do jogo de War. Por exemplo, na África, Angola é totalmente deles. Eles têm aqui terras muito extensas aqui no Planalto, na região do Centro-Oeste. Essa é a política da China. Como disse para você, eles estão praticamente dominando o nióbio. Se só nós temos o nióbio, por que nós não podemos fazer com os países produtores de petróleo no passado, criando a OPEP? A gente não precisa criar organização nenhuma. É dar o devido valor a esse mineral, que inclusive a China acabou de fazer um duto de 9.000 quilômetros usando o nióbio. E os ganhos são muitos. E o Brasil não busca valorizar o que ele tem. Então essa questão aqui da China, de Trump, alguns falam a questão da xenofobia. Para mim não tem xenofobia nenhuma. Tudo que ele está fazendo, ele falou durante a campanha. Infelizmente, o brasileiro e a grande mídia nacional, que somos todos brasileiros, né, está muito acostumado durante a campanha, todo mundo falar que você é bonita. O senhor gosta dessa comparação? Não, havia essa comparação durante a campanha. Sim. Tá? E eu sempre falei, se fosse cidadão americano, votaria no Trump. O senhor se considera o Trump brasileiro? Não, eu sou mais rico do que ele, né? A única diferença é essa. Mas ele fala, a América é para nós. A América é mais segura. Um país tem que pensar no seu povo e não pensar nos outros. Não é justo brasileiros aqui reclamar da política econômica do Trump, que porventura poderia nos prejudicar. Nós é que temos que nos fazer presente no comércio internacional. Eles que têm que se preocupar para conosco. Quando eu falo em abrir muita coisa com o americano, é via parcerias, não só na exploração da nossas riquezas minerais aqui, bem como no comércio em si. Nós continuamos sendo uma colônia. Nós tínhamos algum sucesso na economia no governo Lula, porque os nossos commodities, né, o agronegócio e a questão de mineral era favorável. O preço do minério de ferro disparou. A Austrália, que fica metade da distância para a China do que nós temos, com um frete muito menor, está dominando o comércio. O Brasil, ao priorizar o seu comércio por questão de viés ideológico, nós estamos cada vez mais perdendo competitividade.
Nós temos que olhar a questão trabalhista nossa e ouvir o empresariado. O empresariado, eu tenho reclamado, né, que eles têm que procurar vocês e mostrar uma coisa. Nós vivemos num país sindical, onde estão os pelegos dos sindicatos, só eles ganhando com tudo isso. O que o empresariado tem dito para mim, né? Eu costumo distorcer. Eles têm dito o seguinte: Bolsonaro, o que o trabalhador tem que entender é uma coisa, né? Nós temos que ter, eles têm que optar entre menos direitos de emprego ou todos os direitos de desemprego. E é uma verdade. Você não consegue hoje em dia fabricar um prego no Brasil e botar de forma competitiva na Bolívia. O que está errado? Ninguém quer o trabalho escravo, mas com a quantidade, com a burocracia e com o alto peso, custo da mão de obra no nosso Brasil, nós não vendemos para mais ninguém. E nós estamos cada vez mais afundando na questão econômica por causa dessa visão. Eu vou pegar carona, rapidamente aqui, eu vou pegar carona no que o senhor falou sobre xenofobia, né, ainda sobre aquela pergunta de Trump, porque muitos têm acusado o senhor de ser racista, homofóbico, misógino. O senhor é homofóbico? Tem um montão de coisa, né? Me cito, me acuso, me chamo de corrupto apenas, né? Questão de homofóbico, me desculpa aqui, eu não sei qual a sua opção, estou vendo na minha frente, não me interessa. Por que esse rótulo? Que eu descobri em 2010 um material dito didático, fabricado pelo governo Lula ainda, que dizia que era para combater a homofobia e seria distribuído para crianças a partir de 6 anos de idade. Eram filmes, por exemplo, de homens se acariciando, de meninas se beijando. Eu tenho um vídeo, inclusive, para mostrar para vocês, o secretário de alfabetização do MEC da época dizendo que para confeccionar o filme beijo lésbico para criancinhas de 6 anos de idade, ele levou 6 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina. Algum pai quer isso? Que seu filho, quer seja menino com 6 anos de idade, aprenda isso na escola? Qual o modelo de educação que nós temos? Na prova do PISA do ano passado, nós ficamos em últimos lugares naquilo que é cobrado, né? Que é matemática, interpretação de texto e ciência. É um desastre a educação brasileira. A última das últimas leis sancionada por Dilma Rousseff foi a introdução no currículo escolar de aula de dança. A criança não tem que ter aula de dança em escola, vai ter que ter matemática, física, biologia, educação moral e cívica. É para fazer o quê? Dançar na boquinha da garrafa? Não é por aí que a nossa educação vai realmente nos impulsionar. Hoje em dia, uma professora, fala professora, porque fisicamente vocês são mais fracos do que nós homens, né? Está muito mais preocupada em não apanhar em sala de aula do que em transmitir o saber. É muita democracia. A garotada não tem que ter direito em sala de aula, tem que ter deveres. Chega desse anarquismo, desse vale tudo, como se uma criança pudesse decidir seu futuro. Que covardia, que crime foi a aprovação da lei das palmadas, onde eu praticamente sozinho fui contra aquilo e era criticado, né? Como fui chamado de homofóbico, era criticado como aquele que defende que crianças sejam espancadas. Você que é pai, você que é mãe, sabe o amor que você tem pelos seus filhos. E até mesmo a Bíblia diz, né? Se você não quer se envergonhar no futuro do seu filho, se for necessário, faça uso da vara. Isso veio lá exatamente da Suécia, de 79. O maior percentual de estupro no mundo é lá exatamente na Suécia, porque o garoto cresce lá sem noção de limites. E nós não podemos implementar isso aqui. Saiba de uma coisa, né? Você deu um tapa no bumbum do teu filho hoje, a proposta era muito mais grave no passado. Você tem advertência. No passado, você era afastado do lar, na proposta original da então deputada Maria do Rosário. Depois o Lula mandou um projeto do Executivo, onde passou a ter pena de advertência e tratamento psiquiátrico para você. Olha, que negócio é esse? Onde vamos chegar? Ninguém quer bater no teu filho, né? Eu já dei palmadas aos meus filhos de vez em quando, se for necessário, com dor no coração, mas é para o bem dele. É assim que nós temos aqui a gente. Deputado Jair Bolsonaro, estamos conversando com ele ao vivo aqui no estúdio. Muita gente mandando perguntas aqui. Deputado Jair Bolsonaro, estamos conversando com ele aqui no estúdio. Muita gente mandando perguntas aqui para o nosso WhatsApp. Muita gente está esquecendo de colocar o nome. Por favor, coloque o nome e o bairro para a gente poder, inclusive, agradecer a sua participação no ar. Mas, deputado, o senhor é um militar reformado. E nós estamos acompanhando uma série de situações que expõem que tem exposto o cenário atual da segurança pública no país. O caso de Alcachuz, no Rio Grande do Norte, o caso no Espírito Santo, Rio de Janeiro, a Paraíba vive aí uma possibilidade de indicativo de greve da Polícia Militar. Como é que o senhor enxerga essa crise na segurança pública que o país vem vivendo, deputado? Olha, você vive de exemplos. Me desculpe, qual exemplo da minha classe política dá para você e
para os teus ouvintes. Nenhuma. Estamos chegando no fim do poço, né? A política adotada pela esquerda e pelo PSDB lá atrás também foi voltada para direitos humanos, como se todos nós tivéssemos os mesmos direitos. Não. Quem está à margem da lei, no meu entender, não tem quase direito nenhum. O direito tem que ser para o nosso lado. O Estatuto do Desarmamento desarmou o cidadão de bem. Eu costumo dizer, está do meu lado aqui a prezada Rejane Negreiros. O que faz ela se igualar a mim? É uma arma na cintura dela. Eu não quero aqui transformar o Brasil num cowboy, não é isso daí. Mas a política de desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, fez com que a marginalidade crescesse, ficasse prepotente. Hoje não se contenta mais em pegar o teu bem material, ele quer esculachar você, ele quer violentar uma mulher. E não tem reação no tocante a isso. O policial militar inventaram agora a figura da audiência de custódia. Ou seja, quando o policial prende um bandido, né, em flagrante, até 24 horas tem que ser apresentado uma autoridade do judiciário. E nessa entrevista, geralmente o que acontece muitas das vezes é que o bandido sai por uma porta e o policial ou vai para a cadeia acusado de tortura ou passa a responder o processo. Isso inibe o trabalho do policial. E os policiais conhecem quem está de plantão naquele dia como juiz que vai participar da audiência de custódia. E tem local, como tive há pouco tempo no estado de Tocantins, os policiais disseram para mim, quando a tal juíza está de plantão, nós não prendemos ninguém, porque se prendemos alguém, nós é que vamos ser processados, e quem vai pagar o advogado sou eu. Então é a situação da segurança pública no Brasil. Qual é a consequência disso tudo? O caos que está aí. E para concluir, sempre se prevaleceram da disciplina do militar para subjugá-lo. Ou seja, em qualquer momento está aqui o regulamento disciplinar, até 30 dias de cadeia. Eu defendo o regulamento disciplinar, mas os governadores, ao se prevalecer dele para subjugar, levou muitas polícias militares para o Brasil para uma situação de miséria absoluta. E o pessoal está reagindo. E no Espírito Santo, a Polícia Militar está 7 anos sem reajuste. Ô, deputado, o senhor esteve ontem em Campina Grande, né? E durante a entrevista que foi feita com o senhor defendeu aí a distribuição de armas para toda a população, inclusive a doação de fuzis pelo governo federal para produtores rurais. Então eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor acha mesmo que a solução para a violência que a gente enfrenta hoje no país é liberar geral? Primeiro que a informação de doação não partiu da minha boca, né? Eu parto do princípio que nós temos propriedade privada, talvez você tenha a tua, e aquilo é sagrado, pertence à tua família. Tanto é que a tua intimidade não pode ser violada em momento nenhum dentro da tua casa. Por exemplo, quando se fala em proprietário rural, quem mantém a nossa economia viva ainda é o produtor rural, é o agronegócio. Problemas que ele tem extra, né? Para dentro da porteira agora, invasão, MST, furto e roubo de defensivos agrícolas, de fertilizantes. E esses caras são presos e são soltos imediatamente. Mas distribuir fuzil resolve? A propriedade privada tem que ser defendida, né? Não é só propriedade. Se alguém tentar invadir a tua casa, teu apartamento, no meu entender, você tem direito, caso tenha uma arma de fogo, fazer uso dela para inibir essa invasão. E cartão de visita para marginal, como são os marginais do MST, que não produzem nada, apenas levam o terror ao campo, tem que ser um cartucho 762, como existe na legislação americana. E eu estudo muito, sou apaixonado pela legislação americana no tocante a isso. Se bem que lá cada estado tem seu código penal. Sim. Gostaria que fosse possível aqui também. Tem estado que tem pena de morte, outros não tem. Aqui você não tem prisão perpétua. Você, inclusive, nem pode exigir o trabalho forçado do elemento que vem causando prejuízo enorme à sociedade. Deputado, mas isso não exime o poder público, por exemplo, da responsabilidade que tem? Ou seja, a gente não tem uma polícia e políticas públicas voltadas para a segurança que sejam eficientes. Então, o mais eficiente não seria investir na qualidade da nossa polícia, no treinamento da nossa polícia, na estrutura, nos equipamentos, porque a polícia no país inteiro, não é só na Paraíba, no Rio Grande do Norte, a gente tem aqui, inclusive a gente abriu o jornal aqui falando sobre isso, né, sobre essa provável greve, paralisação dos policiais militares aqui na Paraíba. Então, existe uma série de reclamações e parte delas passa pela questão de melhoria salarial, de melhoria de condições de trabalho. Então, quando a gente coloca a arma da população, a gente não está eximindo exatamente o poder público de fazer o seu trabalho, porque essa é uma atribuição do governo, né, do poder público. Olha, o que o poder público tem feito ultimamente ao longo dos anos, né? Clamando, praticamente exigindo a extinção das polícias militares.
Estão tendo um exemplo agora que está acontecendo no Espírito Santo. Não foi extinta, mas ao ficar aquartelada, é como se extinta fosse. A resposta está aí. Não podemos ter um coração grande, achar que soltando pombinhos por aí, você vai resolver o problema da violência. Agora, o nosso policial militar, como disse aqui no começo, não tem uma retaguarda jurídica para poder bem trabalhar. O policial militar hoje em dia, se mata um vagabundo, ele responde um processo e com toda certeza vai ser preso. Se não atira, ele vai para o cemitério. E se os presídios estão cheios, nós concordamos com isso, alguém prendeu o marginal. Quem prendeu foi a polícia está trabalhando. Nós temos hoje em dia, além dos 600 mil encarcerados, 500 mil com área judicial de prisão que estão nas ruas. Com toda certeza, grande parte do crime é praticado, vem sendo praticado por esses 500 mil que estão aqui fora. Eu não tenho que me preocupar com o sistema carcerário, com os presos que estão lá. Eu tenho que me preocupar com você, quem está nos ouvindo, cidadão de bem, que estão presos dentro de casa, que não tem mais paz para absolutamente nada. Esse é o viés, por isso tem que mudar. O ser humano só respeita o que ele teme. Se não está preocupado se vai ser preso, se vai ser condenado, se vai para a cadeia, e se for, ele sabe que vai ficar pouco tempo lá dentro, ele continua praticando crimes. Isso que tem que mudar. Não é investir em segurança, em inteligência e apenas meios para o policial. Tem que investir, tem sim. Mas não é dessa forma também que você vai apenas inibir que o cidadão que está fora, o marginal que está fora da cadeia, haja com cordialidade e haja de acordo com a lei. Ele tem que saber que, se for detido, ele vai para a antessala do inferno, que são os presídios brasileiros. E o que eu tenho dito, você não quer ir para a cadeia, que está me ouvindo aqui, é muito fácil, porque lá é o local mais democrático do Brasil. É só você não estuprar, não sequestrar, não roubar, não matar, que tu não vai para lá. É muito simples. Agora, pior do que aqueles canalhas que estão presos, é aquele que está enterrado 7 palmos aí pelos cemitérios do Brasil. Nós estamos conversando com o deputado Jair Bolsonaro. Você que está acompanhando a nossa transmissão pelas redes sociais, a gente está na 103.3, Rádio Band News FM Manaíra, em João Pessoa, também pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Pelo WhatsApp, eu vou começar a prestigiar. Muitas perguntas, Regiane Negreiros, chegam para o deputado Jair Bolsonaro. Avisei antes do jornal começar, vou avisar novamente. Não vai dar para fazer todas, são muitas perguntas, mas a gente vai tentar selecionar algumas. E eu vou começar aqui pela pergunta do ouvinte Derivaldo Rex, que nos ouve todos os dias. E o Derivaldo ele pergunta o seguinte: trabalhando com a possibilidade do senhor ser presidente da República, deputado, antes e depois da eleição são feitos acordos e alianças entre partidos. E aí ele pergunta: o senhor estaria disposto a se submeter a interesse de partido A ou B? Ou se isso acontecer, o senhor renunciaria à presidência da República? Olha, se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. O que eu acredito, em especial com a mídia eletrônica, que é completamente aberta a todos. É o que me impulsionou para a grande votação no Rio de Janeiro. Não foi de doação por dinheiro, porque eu não tive. Tá? Agora, eu entendo, quem porventura votar em alguém que tem um perfil igual ao meu, também vai votar nos candidatos a deputado federal, e a senador com perfil semelhante, onde você vai diminuir esse poder aí de barganha, porque lamentavelmente o legislativo no Brasil vive disso, de achaque, lamentavelmente, de troca de favores. O Brasil não aguenta mais isso. Eu acho que o Congresso vai melhorar por ocasião das eleições de 2018. E partindo dessa premissa, eu acredito. Agora, vocês que estão ouvindo, vocês que fez a pergunta aí, se a gente se acomodar, achar que não dá para mudar, vamos deixar agora que seja feito o rodízio, o PT, PSDB, depois vem o PT de novo e a luta continua. Eu quero mudar o Brasil. Uma vez a jornalista Joyce Halseman, da Veja, me perguntou se eu estava preparado. Eu falei: Joyce, bota na mesma sala, eu, Lula e Dilma, aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior que os dois juntos, não estou preparado. E trago dentro de mim noções fortes, porque eu vivi isso, de hierarquia e disciplina. Sem hierarquia e disciplina, tu não chega a lugar nenhum. E eu tenho que acreditar, eu não posso me acomodar. Eu estou dentro do xadrez político e não posso fugir a essa responsabilidade. São 8 da manhã, 57 minutos agora. Regiane Negreiros, se a gente vai precisar de fazer um intervalo comercial, deixa uma pergunta para o deputado Bolsonaro responder daqui a pouco, depois do intervalo. Existe uma crise de credibilidade muito grande hoje na política e nos políticos brasileiros, E a gente está vendo aí, por exemplo, a Lava Jato, a citação de diversos políticos, diversos congressistas, processos que se arrastam hoje, por exemplo, no STF, o Supremo Tribunal Federal. A gente está vendo pouca gente presa, muito mimimi, muita cobertura midiática de fato, mas a gente tem visto
pouca ação no que diz respeito à prisão mesmo dessas pessoas que são acusadas e já foram aí citadas em várias delações. O que o senhor acha da Lava Jato? O senhor acha que o Supremo ele está contaminado? Daqui a pouco o deputado Jair Bolsonaro responde a essa pergunta de Regiane Negreiros. Existem outras perguntas de ouvintes chegando, o WhatsApp não para, 99653-9093, são 8h57, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta aqui na Band News FM Manaíra, hoje com o deputado federal Jair Bolsonaro. A gente volta já. 9 da manhã, 4 minutos, 9h04, nós estamos conversando aqui no estúdio com o deputado federal pelo PP, Jair Bolsonaro. Antes, deixa eu só registrar algumas participações de alguns ouvintes que interagem conosco aqui. Eu quero agradecer o George Gorgonho no Geisel, sempre com a gente. Muito obrigado, George. Também aqui a Vilma nos funcionários, o Douglas Lima também conosco, a Nilda do Centro sempre com a gente interagindo. Obrigado, Nilda, pela participação. Vários ouvintes interagindo, vários ouvintes mandando perguntas, muitas perguntas. Não dá tempo de fazer, não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, porque são inúmeras, mas a gente vai selecionando aqui, tentando fazer aos poucos. Regiane Negreiros deixou uma pergunta para o deputado Bolsonaro antes do intervalo. O Regiane vai repetir a pergunta e o deputado vai responder, Regiane. Sim, então recapitulando aí para você, ou para que você escute, né, já que se você porventura estiver chegando agora à rádio, a gente tem falado aqui da credibilidade dos políticos, tem muitos sendo processados e a gente tem visto processos se arrastando no STF, Supremo Tribunal Federal. A gente tem visto também a Lava Jato, muitas denúncias, muitas delações, de fato políticos presos, muito poucos. E aí eu perguntei ao deputado Jair Bolsonaro se ele acha que o Supremo Tribunal Federal está contaminado. Muito recentemente eu ouvi a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, falar que tomou uma determinada decisão baseada no que acha certo. E aí eu até critiquei aqui, dizendo, não é mais o STF tem que fazer, não é baseado na lei, na letra da lei, no que é legal, porque o que é certo para mim pode não ser certo para você. Enfim, o senhor acha que o Supremo está contaminado, deputado? Eu, inclusive, né, nas mídias sociais, eu apelei para a ministra Carmen Lúcia, após a morte do Dr. Luiz Zavascki, que ela homologasse aquelas delações que já estavam concluídas e também desse publicidade aos nomes, para evitar o vazamento aí, a conta-gotas, ok? Seletivo para alguns, conta-gotas para outros. Agora, há uma diferença realmente no Supremo Tribunal. O Dr. Luiz Zavascki morreu, mas quando no passado ele foi alçado à condição de ministro do Supremo, né, pelo PT, obviamente, ele simplesmente descaracterizou o crime de formação de quadrilha, Pazé Dirceu, entre outros, o que fez com que eles fossem condenados, então, a uma pena abaixo de 8 anos, onde, brevemente, algum pouco tempo depois, foram para o semiaberto. No momento, o Supremo que está aí realmente causa um desconforto junto à sociedade, que também perde a credibilidade, como nós parlamentares, o Congresso já perdeu há muito tempo. Você pode ver, quando se fala em violência e tantas outras coisas, na semana passada foi manchete dos jornais lá do Sudeste, talvez aqui região Nordeste também, mas o ministro Luiz Barroso sugeriu para você desafogar a superlotação de presos, a legalização da maconha e da cocaína. Eu não sei o que passa na cabeça dele, como você bem disse da Carmen Lúcia. Ela tem que ver a lei, não é o que é melhor, o que ela acha que é melhor. Hoje em dia, a lei fala que o tráfico de drogas no Brasil, cocaína em especial, é crime. Ele quer descriminalizar isso aí, legalizando. Onde nós vamos chegar? Cada vez você esgarça mais os valores que temos no nosso país. Ninguém respeita mais ninguém. Quando você vê aqui no Espírito Santo, né, o pessoal assaltando praticamente, né, casa de comércio. Como é que fica um homem que está desempregado, ganha muito pouco, chega em casa com uma televisão que custa 10 mil reais? Como é que a esposa dele encara isso aí? Como é que os filhos veem isso aí? Como normal? E tem gente indo devolver, deputado. Agora tem. Já aconteceu no passado isso aí. Até você ver, vira um caminhão na pista. É comum ele ser saqueado. Depois o cara cai na real. Ele acha que tá normal isso aí. Por quê? Não tem exemplo. É a mesma coisa onde eu estou em Brasília. O que é normal lá? Você buscar cargos, né, na verdade, diretorias, ministérios, junto ao governo, não para que aquele ministério, aquele diretoria, haja para atender melhor os anseios populares, mas para atender melhor a ele. Dentro dessa linha, deputado, eu tenho uma pergunta aqui do Jefferson Antônio. Ele pergunta o seguinte: punição de crime hediondo para políticos que cometerem corrupção e o fim do foro privilegiado, isso é contra ou a favor? O foro privilegiado me prejudica, que para mim não existe o foro privilegiado, né? Num embate há pouco tempo dentro da Câmara com uma deputada, que ela estava defendendo aí um menor estuprador, e eu, por outro lado, apesar de ela me agredir, eu dar o retorno a ela, e isso acontecer dentro da Câmara,
O Supremo não respeitou a minha imunidade parlamentar e me transformou em réu. Para mim tem que acabar a imunidade parlamentar. Agora, deixar bem claro também que todo aquele que entrar com ação contra um deputado, lá em primeira instância, caso ele venha perder lá na frente essa ação, ele pague as custas, que chama sucumbência. Porque eu sou uma pessoa que sou entulhado de processo pelo Brasil. Homofobia, racismo, xenofobia, entre tantos outros. E eu tenho um gasto enorme para me defender nisso daí. E quando chega no final da linha, tá, e a justiça deu isenção, né, a gratuidade para quem entrou com ação contra mim, quem paga a conta sou eu. Fica insuportável a minha vida, mesmo com essa imunidade parlamentar, trabalhar. Eu defendo o fim da imunidade parlamentar, se bem que a imunidade parlamentar, deixar bem claro aqui, Cacá, é para palavras, opiniões e votos, não é para roubalheira. Nós temos que perder, na verdade, é o foro privilegiado, ou seja, qualquer ação, né, ir diretamente para o Supremo. É isso que tem que acabar. Pode começar em primeira instância com a responsabilidade de quem acusa também. Rejane. Deputado, circula a informação, inclusive foi uma reportagem de uma revista de circulação nacional aqui no país. Me distanciei, né, Cacá? Então, uma mensagem que o senhor estaria trocando com o seu filho, e onde o senhor escreveu ou teria escrito, enfim, se a imprensa te descobrir aí e o que está fazendo, vai comer seu fígado e o meu. Positivo, né? E aí? O que se trata? Apesar de, olha só, ser uma violação de privacidade, eu podia estar conversando com a minha esposa e conversando problemas íntimos nossos. Seria justo a imprensa lá de cima divulgar isso aí? Não seria justo. A mesma coisa aconteceu com o Alexandre Moraes, ele estava no aeroporto conversando com alguém sobre a indicação do nome dele e também foi flagrado. Enfim, a gente... Não, eu respondo para você sem problema. Então. Okay? Olha só, onde meu filho estava no dia 2, agora de eleição da Câmara? Estava na Austrália. Ele é solteiro, boa pinta, advogado, fala 3 idiomas, tá ok? Deputado federal, etc, tá ok? Muito responsável, elogiado pela mídia lá do São Paulo todinho, mas ele falou que se equivocou, pensou que a eleição ia ser no mês seguinte, estava na Austrália surfando. E daí eu comecei a trocar informações com ele, usei até palavrões. Se a imprensa descobre que você está aí, o que acontece? Falta de responsabilidade da tua parte, vão comer o teu fígado e o meu. E momentos antes, que ele estava nos Estados Unidos, falou, papai, eu vou comprar um fuzil para você. Pô, eu logicamente sei que não tem como trazer um fuzil para cá, né? Mas deu umas broncas nele, porque um pai está sempre preocupado com o filho. Daí eu falei, cuidado com as besteiras que anda comprando por aí, que eu não vou te visitar na papuda. É isso que aconteceu, nada mais além disso. E ele realmente não votou para a mesa diretora a semana passada, nada mais além disso. Cacá. Pois não, Rejane. Mais uma pergunta. Vamos lá, vamos para os nossos ouvintes. Vamos privilegiar os nossos ouvintes aqui que participam com a gente. Eu preparei um monte de perguntas aqui para o deputado, mas as perguntas dos ouvintes são melhores do que as minhas, então vou colocar as dos ouvintes. Por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui do Rafael, ele está ouvindo a gente pela internet em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ele pergunta o seguinte, deputado, se o senhor for eleito presidente, como é que o senhor pretende conduzir o seu governo sem apoio no Congresso? Olha, se eu achar que não dá para mudar, eu nem não estaria buscando a possibilidade de me candidatar no futuro. Então, Rafael, você sabe que infelizmente o que acontece no parlamento brasileiro, ok? Realmente eles vão pro achaque, né? Ou me dá isso ou eu voto contra. O cara não quer nem saber o que tá. Se você chegar em Brasília semana que vem, você, prezada Rejane, acabou uma votação importante, os parlamentares estão saindo do plenário, você perguntar o que ele votou, 90% não sabe. Não existe essa responsabilidade entre nós. O Senado aprovou, a Câmara aprovou com emendas, como emendou, voltou para o Senado em dezembro. Um projeto que fala sobre migração. Acredite se quiser, o que qualquer estrangeiro passa a ter direito aqui dentro. Independente se tem um visto permanente, um visto temporário, ou ele é turista. Se ele levantar a mão e falar que é refugiado, ele passa a ter direito aqui. Abrir conta em Banco do Brasil e Caixa Econômica com menos exigência do que você, cidadão brasileiro. Passa a ter direito à gratuidade no ensino superior, coisa que não temos aqui em nosso Brasil. Passa a ter direito a atendimento médico gratuito. Passa a ter direito à aposentadoria se tiver mais de 65 anos de idade. Ou seja, se vocês aqui tiver um amigo aí fora que tem um navio, fala para ele que pode passar para qualquer país que está tendo problema por aí, botar 10 mil lá dentro e botar aqui no Porto de Cabedelo. Mas a aposentadoria, existem regras muito específicas para a aposentadoria. Não, para esses, na lei da migração, vale.
Ou seja, o Brasil está escancarando as portas para todo mundo. Temos que mudar isso aí. Agora o tocante de acordo, né? Eu espero, acredito que, dado em especial as mídias sociais, tem hoje em dia uma influência muito grande no eleitorado, assim como mudou muita coisa por ocasião das eleições do ano passado, vai mudar também em 2018. Essas velhas raposas de sempre tem que deixar de existir no cenário político. Eu tenho que acreditar nisso. Porque se eu não acreditar, prezado Rafael, é melhor eu me acomodar e cuidar da minha vida. Podia estar na Barra da Tijuca, que mora um bairro nobilíssimo no Rio de Janeiro, tá ok? Cuidando da minha vida. Deputado Bolsonaro, na sua opinião, a crise que o Brasil vive hoje é uma crise ética, é uma crise moral, uma crise econômica, é uma crise política? Na sua opinião? É tudo isso e mais alguma coisa, né? Não existe valores mais no Brasil. E alguns falam no período militar, né? O cara quer que volte para o militar, ninguém fala isso. O que o povo tem saudades são dos valores que existiam naquela época. Naquela época, Cacá, quando alguém se casava, né, especial no interior, os primeiros convidados da lista eram os professores. Hoje, professor não é lembrado nem para velório mais. Se você pega um moleque aqui que está aqui na 9ª série e perguntar a tomar a tabuada dele 7 vezes 8, ele não sabe mais nada. A crise vem por aí. Falta de conhecimento, não se tem mais educação moral e cívica. Um moleque hoje em dia não levanta mais quando o mais velho entrou no ônibus. Tá? Nós políticos não damos exemplo a mais ninguém. Se você falar em Brasil, você é discriminado. Tem aqui um videozinho do Alexandre Garcia, né, com o então presidente João Batista Figueiredo, onde o Alexandre Garcia pergunta para o Figueiredo, né, como é que são os políticos, né? O que eles falam do Brasil. O Figueiredo responde para ele que ele uma vez perguntou para um político, né, e falou, e o Brasil? E o político falou, que é isso, presidente? O que é Brasil? Qual é? Ninguém pensa no Brasil mais. A massa que tem que dar exemplo, que está lá em Brasília, pensa apenas em si própria. Então essa crise toda está aí, contamina todo mundo e a gente acaba perdendo as esperanças. Deputado, na volta aos trabalhos, né, a gente viu aí a Câmara Federal aprovar, né, o regime de urgência de um texto que sufoca o Tribunal Superior Eleitoral no que tange às medidas contra partidos que não prestam contas. Né? Foram 314 votos favoráveis, inclusive o seu. No dia seguinte, ninguém queria mais ser o pai da criança e todo mundo causou polêmica, a urgência foi retirada disso. Olha o que acontece. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, olha o que acontece. Inclusive rapidamente, porque o senhor está falando muito que ninguém acredita na política, que ninguém acredita no político, que a gente vive uma crise política muito grande, e isso acaba batendo na questão da reforma política que nunca sai. Então fala um pouquinho. Vamos ver, por exemplo, vamos supor que o diretor de vocês aqui, quem comanda a rádio aqui, faça algo de errado. É justo você pagar essa conta? Eu estava no PP no passado. O meu partido, o PP, tem 32 nomes envolvidos na Lava Jato. É o partido mais citado. Mais citado, né? Mais corrupto, para ser bem claro. E é verdade isso que aconteceu lá. O pessoal vendeu o seu voto em troca de uma diretoria da Petrobras. Essa que é a verdade. A barganha política. Exatamente. Quando o executivo vai para dentro do parlamento é para comprar voto, comprar apoio. Isso realmente aconteceu. Agora, por exemplo, vamos supor que o partido venha perder tudo, até seu registro. Eu que não participei dessa barganha, porque inclusive não participei, que o Joaquim Barbosa me citou como o exemplo no mensalão, quando leu o seu relatório lá, na ação penal 470. Ele falou, o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT foi o senhor Jair Bolsonaro. É justo eu pagar essa conta? Quem tem que pagar essa conta é aqui o diretor da tua rádio, que fez algo de errado, e são aquelas pessoas do partido que erraram. E não, eu simplesmente, de repente, perdi o meu mandato por malversação por parte de outras pessoas. Você não pode criminalizar instituição, você tem que criminalizar são as pessoas. Vamos lá, o partido não presta conta, e eu até questionei aqui, porque Claudernei Avelino, que era o líder do Democratas, por exemplo, até dia desses, isso foi substituído agora pelo jovem deputado paraibano Efraim Filho, e eu também questionei Efraim aqui, Efraim disse, não, eu sou a favor demais disso e tudo mais. E aí eu trouxe aqui, inclusive, uma ponderação, existe um tal do fundo partidário, que a previsão para esse ano é de 819 milhões, e é dinheiro também, que esse dinheiro, ele é custeado pelo povo. Então o senhor acha justo, por exemplo, que um partido que não preste conta, porque se fizer coisa errada e de repente usar dinheiro de Caixa 2, por exemplo, e não prestar conta, o que vai me dizer que está certo ou que está errado? Então o senhor acha justo que não seja punido? Eu não posso ser punido, né, numa condição que outros erraram e não eu. Essa é a minha explicação para você.
É que eu disse para você, não pode ir para a cadeia. O senhor está falando da questão da coletividade. O senhor acha que tem que ser uma posição muito individual? Tem que ser individual. Presidente do partido, por exemplo? Sim, tesoureiro, deputados que usaram de notas frias, tá? Você pode ver, o partido que eu estou no momento é o PSC. Tem 7 deputados federais. Você sabe quanto o PSC ganha por mês do fundo partidário? R$1.600.000. E mesmo assim, o presidente do PSC foi negociar o tempo de televisão com o PCdoB o ano passado por ocasião das eleições municipais. Não estou dizendo que ele foi pegar dinheiro lá não, mas alguma coisa ele foi fazer lá. Isso é comum. As coligações, você negociar. Você quer ver uma coisa? Se eu tivesse recebido dinheiro, por exemplo, da Friboi, né, por ocasião das eleições últimas, você daria algum crédito para mim? Não, né? Com toda certeza. O que aconteceu com a Friboi, para não haja dúvida? O meu partido recebeu dinheiro da Friboi e repassou 200 mil para mim, para a campanha. Devolvi 2 dias depois. E falei para todo mundo que a Friboi só doou para o meu partido, primeiro porque eles pegaram 7 bilhões do BNDES e deram 362 milhões para, além do fundo partidário, como uma doação privada. Muitos tratam isso como uma propina legalizada. E falei publicamente que o meu partido aceitou não só da Friboi, como da OAS, Odebrecht, etc., essa grana toda que chegou lá para exatamente fazer a coligação com o PT em 2014, para aumentar o tempo de televisão da candidata daquele momento. Isso eu não estou culpando o PT apenas não, é norma, é regra em todos os partidos. O que eu não quero é eu, com o meu comportamento, receber a mesma punição de quem pegou dinheiro da Friboi, da OAS, da Odebrecht, para se lambuzar. Então, quem sabe que a grande parte dessa grana não é para a campanha, vai para o bolso do cara. Então, na verdade, o que precisaria seria uma adequação do texto. É por aí. Discussão, então, e não votar um Mas projeto. o que os caras querem é o seguinte, né? Os caras querem completa irresponsabilidade. Você pode ver, a OAB presta conta do que recebe? Não presta nada. Sindicatos presta alguma conta do que recebe, daquela fortuna bilionária que recebe dos trabalhadores, que todo trabalhador sindicalizado tem que doar não, tem que dar um dia de trabalho por ano, não presta conta de nada. E o cargo virá de eterno, né? E a gente ainda tem reserva de mercado com relação à questão do sindical, porque existem os sindicatos e você não pode escolher um sindicato que pode te representar. Eu acho que tem que ser um direito teu. Você não quer sindicalizar, você sai fora, é direito teu. É um país sindical, realmente é muito difícil você buscar uma saída para o nosso Brasil, mas, como digo, né? Uma andorinha só não faz verão, mas todo verão começa com uma andorinha, você tem que acreditar. Se um dia eu chegar lá, caçar meu mandato, paciência. Não vou sair dando tiro por aí, vou fazer a minha parte, tá ok? E tenho certeza que vou ter, como estou tendo, um apoio popular enorme. Não em cima de promessa, né? Que eu vou aqui acabar com a seca na Paraíba, mas apontando possíveis soluções para esse caso. Para a gente seguir, a gente vai para o intervalo rapidamente. Eu preciso fazer uma pergunta para o deputado, para daqui a pouco, depois do intervalo, ele responder. Quando o senhor votou na votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o senhor dedicou o seu voto, o senhor fez menção ao coronel Ustra. Sim. Né? Então a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: por que o senhor fez essa referência ao coronel Ustra? E a gente fala agora de esporte para acabar agora. Vamos lá, falando de esportes agora, o Campinense deve ter um desfalque para o jogo contra o Náutico neste domingo na Copa do Nordeste. O zagueiro Paulo Paraíba saiu de campo machucado na última quarta-feira e não deve ter condições de encarar o time pernambucano pela Copa do Nordeste no estádio Amigão. Na competição nordestina, a Raposa aparece como primeira colocada na chave com 4 pontos conquistados, empatada aí com Santa Cruz de Recife. 9h26, a gente segue conversando aqui com o deputado Jair Bolsonaro, deputado federal pelo Partido Progressista. Antes do intervalo, eu perguntei a respeito do voto que o deputado deu no processo naquela votação que aprovou a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E naquele voto o deputado Bolsonaro fez uma referência ao general Ustra. E eu queria saber do deputado por que ele fez esse tipo de referência que foi tão criticada na época. Cacá, assim como você, eu sou escravo da verdade. O que você vende aqui é a verdade. É o debate, é a informação. Você não pode ter, logicamente, você sabe disso, e nem eu, podemos ter opiniões, como a jovem Regiane agora há pouco falou sobre Carmen Lúcia, que decidiu de acordo com o que ela acha, ela tem que decidir de acordo com a lei. Ô Cacá, foi feita uma campanha enorme contra aquele período 64-85, satanizando os militares das Forças Armadas. Quem conhece um pouco de história, como eu tenho a possibilidade de escolher, de conhecer, porque eu tenho uma biblioteca da Câmara lá, que você não tem aqui na Paraíba, onde você tem todas as informações. Você pode ver, o João Goulart não foi cassado,
pelos militares, não foi um golpe. Quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional. E quem elegeu todos os presidentes, os 5 militares, foi o Congresso Nacional. E o 64 não começou em 64, começou antes, quando a esquerda, novamente, né, começou a se preparar para tomar o poder. O PCdoB mandou seus quadros universitários para a Real Academia Militar em Pequim. Bem, aconteceu o 2 de abril de 64, em 66 voltou a luta armada no Brasil. A luta armada no Brasil, logicamente, desencadeou outras coisas, o AI-5. Gostaria que não tivesse, mas naquele momento a gente pode explicar por que houve. E o coronel, na época era major, Carlos Alberto Brilhante Ustra, estava numa delegacia em São Paulo, conhecida como DOI-CODE, e ele interrogava os presos envolvidos na luta armada. Antes de 70, por exemplo, tivemos várias autoridades externas, né, sequestraram o QG do 2º Exército de São Paulo, que matou o Mário Cosel Filho, e esse coronel era responsável por interrogar as pessoas para exatamente obter informações para que a guerrilha, o terrorismo deixasse de existir no Brasil. E, obviamente, assim como hoje em dia, qualquer bandido acusa o delegado, o policial de ser torturador, a esquerda, quem passou por lá, acusa isso também. E esse coronel foi decisivo. Foi na gestão dele que nós aniquilamos a guerrilha do Araguaia. O que esse pessoal foi fazer no Araguaia? Não foi para lá para pescar lambari ou caçar rolinha. Tá ok? Então isso tudo aconteceu, e depois da abertura, você não vê lugar nenhum no mundo, uma ditadura, né, como o pessoal chama, abrir para outra ditadura. Aí nós tínhamos vários órgãos de imprensa naquele momento, não é apenas um só como tem em Cuba, que é o jornal Grama. Então, foi potencializada a ação desse homem, que foi, no meu entender, decisivo para que nós acabássemos com a luta armada no Brasil e pudéssemos partir, então, para a abertura democrática. Mas a esquerda, né, aqueles homens e mulheres, depois da anistia, resolveram simplesmente satarizar as Forças Armadas. E um dos que eles pegaram para Cristo foi esse coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Inclusive, recomendo o livro deles, para quem tiver tempo, né? A Verdade Sufocada. Ela é um livro de relatos, não é historinha contada por ninguém. Ele conta data, hora, local e o fato em si. E você vai numa biblioteca imensa e precisa, como temos a Câmara dos Deputados, e checa as informações do que realmente aconteceu e vão chegar à conclusão quem está certo e quem está errado. E só para detalhe, né? Quem nós perseguimos e prendemos no passado, todos agora já estão sendo presos ou estão na iminência de ser presos, tendo em vista seu envolvimento em corrupção. Regiane Negreiros, a última pergunta é sua. A última pergunta vai ser de uma ouvinte. Ela questiona aqui o que o deputado falou a respeito da não prestação de contas de sindicatos. Ela é servidora pública, Regina Trindade, e ela diz, olha, sindicatos prestam contas sim, mas a maioria dos políticos é que não presta. Então eu queria o político não presta, eu concordo com ela, tá ok? Mas os sindicatos não prestam, você não vê nenhum sindicato sendo processado. Ter alguém pedindo uma auditoria do TCU no sindicato, não existe isso. Assim como a OAB também não presta conta de absolutamente nada. Por favor, respeito a sua crítica, mas a senhora está completamente equivocada. O parlamentar, não, se bem que nós somos transparentes. Se você entrar lá no portal da Câmara, você vai saber o que eu faço com minha verba, em torno de 50 mil reais, né, para atividade parlamentar. Você vai saber, numa verba que eu dei de 90 mil, para empregar funcionários comissionados, você vai saber o nome de todo mundo e quanto ganha cada um. Nós realmente somos transparentes. Agora, realmente, de que vale a transparência, né? Se existe a dificuldade de você exigir na justiça o melhor uso desses recursos que nós temos em Brasília. Nisso você tem razão. Não estou contra o sindicato, por favor. A senhora não tem razão. Com todo respeito. Deputado federal Jair Bolsonaro, muito obrigado por atender ao nosso convite, por atender o convite aqui da Band News, conversar conosco, com os nossos ouvintes. Um abraço, sucesso para o senhor. Obrigado aí, estou muito feliz. Já estou me sentindo um cabra da peste aqui na Paraíba, tá ok? Deixa eu agradecer aos ouvintes que